Eu ia partir para a próxima pergunta aqui, só que estão me chamando aqui no ponto aqui. Ah, é? É o É o homem VAR? da é o VAR, o homem da cabine do VAR. Ele falou: "Não, espera aí, passou alguma coisa aqui, eu preciso fazer uma pergunta para o Pedro Silveira". Então, Bruno Chattak, da cabine do VAR, aqui ó, janela do VAR aberta. Pode vir, senhor Bruno Chattak, venha fazer sua pergunta para Pedro Silveira. Pode vir mesmo, Bruno Chattak. Ah, tá tímido hoje? Fica à vontade. Aqui ó. Voltando aqui para E aí, Bruno? modo tradicional aqui da bancada. Pedrão, em primeiro lugar, prazer te ter aqui com a gente, né? Legal, cara. Obrigado. Confesso que, a princípio, o VAR aqui como bom advogado, a primeira coisa que eu pensei foi em logo fazer uma pergunta associando aí a RCE, a recuperação judicial, mas realmente a resposta ela foi muito boa e acabou gerando até uma outra reflexão aqui, né? Uhum. Ao contrário do que a gente tinha ali no começo da gestão, até conforme você falou, ó, tô aqui olhando ainda a casa, entendendo quais são as dívidas realmente que estão me estrangulando, quais que não são. O resultado em campo ajudou muito no segundo semestre do ano passado, mas ali no burburinho de rede social, esse amante aqui do Twitter, a gente vê muitos pedidos para que o Corinthians observe ali o rito que foi adotado principalmente por Palmeiras, por Flamengo, quase há uma década atrás, e convenhamos, era um momento em que as receitas elas eram muito menores no futebol, era um outro universo. Então, esses 2 clubes literalmente tiveram que fechar a torneira, dar 2 passos atrás para depois ter um protagonismo no futebol, no momento que até o Corinthians era relevante. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Se você de fato está estruturando cada um desses 5 pilares da dívida, se você de fato está conseguindo fazer um time competitivo, e se a gente, por um outro lado, tem muita preocupação com esse 2,4 de dívida, explica um pouquinho aqui acho que para os amantes assim, né, do futebol, mas também para o torcedor do Corinthians, como que você vê esse cronograma de reestruturação? E quando eu falo isso, me colocando aqui no lugar do torcedor, é como se eu soubesse o que teoricamente a gente tem aí por vir em cada um dos anos, em cada uma dessas etapas, né? Uma coisa que eu falo muito, até como torcedor aqui do Flamengo, né? É uma coisa aberta que todo mundo sabe. O torcedor do Flamengo, ali nos anos de 2014, 2015, a gente sabia que o time estava ruim, a gente sabia que aquela dor ia chegar, mas a gente sabia que era um projeto. Quando a gente vai ali mais ou menos para 2018, a cobrança começa a ficar mais forte. Olha, eu esperei, a gente fechou a torneira, eu comprei o tijolinho, sócio torcedor, mas agora a gente quer resultado em campo. Então, voltando aqui 10 passos atrás, aonde que hoje o Corinthians está e qual que é essa expectativa que a torcida pode ter desse programa que agora eu estou convencido que está acontecendo, né, de restauração. Legal, obrigado pela pergunta. Não. Eu acho que o próprio Fred, que participou desse movimento do Flamengo, na nossa coletiva de apresentação em julho do ano passado, ele falou, na visão dele, obviamente era um assessment inicial ali, que a visão dele, o Corinthians de hoje está muito melhor do que o Flamengo lá atrás. Embora os números sejam muito maiores, estamos falando de outros níveis de receita do futebol, né, de outra situação. Então eu acho que o Corinthians está um estágio um pouco melhor que o Flamengo, e também por uma janela muito competente, como a gente comentou. Hoje existe um time competitivo, certo? E se esse time não fosse competitivo agora, talvez a gente tivesse que fazer sacrifícios, né, enxugar um pouco, manter enxuto o negócio e eventualmente, né, não sei onde estaríamos disputando esse ano que vem, mas por muita competência do scout, do Fabinho Soldado, de tudo que foi feito na janela, existe um time competitivo, mas um time que, né, administrativamente e financeiramente, olhando da parte da gestão, vai ser austero, não vai fazer mais grandes loucuras, né, com grandes patrocínios, eventualmente, etc. Ok. Se não, não. Se não, vai ter que manter orçamento, austeridade em todas as áreas do clube. Futebol, obviamente, vem a principal receita e vem a principal despesa, mas existem outras áreas do clube também que estão sendo olhadas e a gente pretende fazer, né, cortes e manter a austeridade. Então, acho que o Corinthians está numa posição melhor que o Flamengo estava lá em 2013, 2014, mas que requer muito cuidado, requer muita atenção. Eu acho que é um processo que vai levar alguns anos, essa reestruturação. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair.
Porque a dívida vem numa tendência de subir. Uhum. E eu tenho um desafio maior que o CDI médio do ano passado, e minha dívida não é CDI, vocês sabem disso, certo? Minha dívida é maior que o CDI. Mas o CDI médio do ano passado foi perto de 11. Qual vai ser o CDI médio desse ano? 14. 14, Com 15? certeza, mano. Né? Então, 3 pontos no CDI numa dívida de 2,4, faz a conta quanto a mais. Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Um número muito forte. Esse ano, Em cima de uma receita de pouco mais de 1 bi. exato. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro CORE, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. E buscar, além dessas reestruturações, buscar outras soluções. Eventualmente, um fundo imobiliário, talvez seja a hora de falar, Uhum. né, de vender, nem que seja por um tempo. Vender eterno, claramente, não é um caminho. Né? Mas se eu vender 30% da arena para os corintianos virarem donos da arena, vários CPFs, e eu captar dinheiro com isso, liquido eventualmente a dívida da Caixa, sobre algum dinheiro para reestruturar algumas dívidas, né? Ou para diminuir as dívidas, conseguir fazer leilões reversos nas dívidas, pagar com desconto algumas dívidas, talvez seja um caminho que a gente precise fazer esse ano. Porque 14% de juros numa dívida de 2,4, 2,5, no final a gente vai ter o número mais apurado aí, em breve para apresentar para os órgãos internos primeiro, é muito preocupante. É muito preocupante. Então a gente precisa tratar com muita seriedade e a gente está com essas conversas internas e vamos fazer mais e a gente precisa esse ano, né, olhar com muita atenção. E até alongando um pouco esse assunto, agora quando você fala aí do torcedor participando como eventual até dono aí da arena, me vem na cabeça a reforma tributária, né? A gente sabe que para os clubes de SAF, né, a gente tinha aí uma alíquota em 5 que ela vai acabar subindo para 8,5, mas o que ninguém está falando é que a alíquota para as associações ela vai aumentar ainda mais, né? Então, quando a gente fala aqui que os juros vai bater 14, o déficit tributário, né? Não o déficit, mas a carga tributária, ela também vai aumentar. Você vê, talvez, até uma possibilidade de casar um movimento até de uma transformação, não numa SAF, como a gente chama, mas num veículo que possa absorver uma carga tributária menor e, eventualmente, até absorver um pouco dessa sociedade da arena, porque, caso contrário, algumas associações vão ter problemas seríssimos a longo prazo de ordem tributária, né? Deixa eu só pontuar algumas coisas para entrar na sua questão. Primeiro, um fundo imobiliário da arena precisa ser conversado internamente, ter todas as aprovações dos órgãos internos. Eu gosto de repetir isso, porque isso é muito importante. A gente quer trabalhar muito próximo de todos os órgãos, né? E dizer que esse fundo imobiliário seria algo, sem dúvida, que o Corinthians teria uma opção de recompra disso, não seria uma dei eternamente 30%, né, de toda a receita do estádio para os torcedores, etc. Não, em algum momento, o Corinthians se organizando daqui 10 anos, com uma situação muito mais confortável, o Corinthians pode recomprar, né, isso, então a gente tem que pensar numa solução dessa, como fazer isso. Acho que esse é um caminho muito bacana da gente pensar. E tributariamente, primeiro, vamos falar de SAF. SAF não é um assunto dentro do Corinthians. Perfeito. Né? SAF não é discutido e não vai ser discutido dentro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, junto com um ou outros 2 clubes aqui no Brasil, não precisam falar de SAF dado ao tamanho que tem, a condição que tem, etc. Isso não quer dizer que a gente tem que manter uma gestão muito profissional lá dentro, né, com pessoas gabaritadas, etc. Mas SAF não é uma discussão, apesar, né, de alguns benefícios, como você disse, o tributário, né, na questão contra o associativo. A gente está, né, nessa negociação tributária que eu acho que vai ajudar muito. Estamos finalizando essa negociação. Esperamos em breve poder anunciar isso. Vai ser uma grande negociação para o Corinthians. E eu acho que, cara, a gente tem que ficar atento, né, aos aumentos de tributos. Eu acho que são coisas que vêm mais para frente, embora a reforma tributária, né, tenha sido aprovada, ainda leva um tempo para começar a vigorar. Na hora certa, cara, uma coisa é a seguinte: vou chegar nesse aumento de tributo com qual dívida e com qual situação financeira, certo? Claro. Se eu conseguir melhorar muito a situação financeira esse ano, talvez esse impacto seja muito menor no nosso dia a dia. Sim. Certo? Meu sonho era até você pegar aqui a deixa, porque achei até que você fosse falar aí do IPO, alguma coisa, até porque isso também é uma coisa também que sempre se falou, assim, né? Quem defende um pouco, a gente fala de SAF, mas
A gente até citou a situação tributária, mas todo corintiano que eu vejo defendendo qualquer outra modalidade que não seja associação é que, eventualmente, em bolsa, os corintianos comprassem as ações do clube, né? Então, foi até quase que uma pegadinha aqui. Também não é um assunto. Também não é um assunto hoje. A gente tem muita coisa para fazer antes de discutir qualquer outra coisa. Acho que dá para resolver e dá para melhorar muito a situação dentro da associação, dentro, né, com a ajuda dos órgãos internos, do jeito que é feito hoje. De novo, cada vez, quanto mais gente estiver lá dentro ajudando, melhor. Né? Então faço esse apelo aos corintianos aqui que amam o Corinthians como eu e que estejam cada vez mais lá dentro com a gente, virem sócios do clube para participar do dia a dia também, né, e exercer sua influência lá. É muito importante isso. Mas acho que o clube segue do jeito que está e tem condições, sim, né, embora pareça tudo muito grande e tudo muito preocupante. A gente, quer queira, quer não, desde que eu cheguei, certo? A gente atrasou um salário. Então a gente montou um fluxo de caixa muito forte, a gente estuda o fluxo de caixa todos os dias, a gente sabe para onde a gente tem que correr, certo? Esse é um trabalho diário do meu time. Diário, de entender, cara, como é que tá o caixa, quais são os próximos grandes vencimentos, o que fazer, o que não fazer, e o mês que vem, e abril, e maio. Tô sempre olhando 3 meses pra frente, porque eu sei que, vou ter um problema em maio, tá bom. Eu brinco, quando eu cheguei, não tinha dinheiro pra setembro. Aí empurrei pra novembro, aí empurrei pra janeiro. Aí tivemos um bloqueio grande no final de dezembro que acabou atrapalhando o salário de janeiro. Resolvemos. Tô vendo meu problema agora ali em abril, maio. Já estamos correndo atrás de resolver, certo? E assim vai. Porque pagar funcionário e salário em dia é o mínimo. Claro. É o mínimo. Mas é o mínimo que faz muita diferença no dia a dia. Faz muita diferença no elenco, faz muita diferença na disposição. Então isso a gente não abre mão. Esse é um trabalho muito forte que a gente vem fazendo em relação a isso. Então isso é interessante falar disso também. E tem um ponto importante que a gente sempre reforça aqui também, que, né, modelo societário é uma coisa e modelo de gestão é outra, né? O que o Pedro está descrevendo aqui é gestão. Sim. Né? Você ter uma visão muito clara do seu problema, atuar em cima do problema. Sim. Né? Eu gostei muito da sua expressão antes de ser resolutivo em relação ao problema. Sim. Coisa que nem todos os clubes são. Então, independente de ser uma SAF, ser uma associação, né? Independente do veículo, é fundamental ter gestão e atuar em cima dos problemas que são todos complexos no dia a dia.